Você é chamado para realizar a obra de Deus. Em Mateus, capítulo 8, conta-se a história do leproso, que quando encontrou Jesus, pediu a Jesus que o curasse. E Jesus disse que gostaria sim de curá-lo e curou. O primeiro ensinamento que a gente extrai aqui é a fé. A fé desse leproso, que chegou para Jesus e disse: basta você querer que eu serei curado. E Jesus disse: eu quero. E aí ele ficou limpo. Só que o mais interessante aqui dessa passagem é que Jesus tocou nele. A gente sabe que a lepra era extremamente contagiosa. E naquela época as pessoas que tinham lepra, inclusive, ficavam excluídas da sociedade. Mas Jesus, no seu ato de fé, e entendendo também o ato de fé daquele rapaz que pediu pela cura, disse: eu quero te curar. E Jesus tocou nele. Jesus agiu. Os ensinamentos que a gente extrai desse livro aqui, Palavras de Vida Eterna, sobre esse trecho, é sobre o trabalho. Jesus foi o ser mais evoluído que pisou na Terra. Ele, apesar de estar muito alto na escala da evolução, nem precisaria ter vindo aqui. Ele veio por um ato de amor. E tudo que ele fez foi trabalhar, foi exemplo, foi ser exemplo de ação. Ele trabalhava e trabalhava de forma incessante, trabalhava no bem, trabalhava buscando realizar boas obras na Terra. E essa reflexão traz justamente isso. Como Deus pede trabalho pra gente. Deus não trouxe a gente ao mundo pra gente ficar à toa em casa, querendo somente as férias. Já viu aquela pessoa? Ou às vezes a gente é essa pessoa, né? A gente costuma falar que é o outro, mas às vezes a gente é essa pessoa que reclama quando acabam as férias e reclama quando tem um serviço, um trabalho dentro de casa, quando tem que ajudar alguém, quando alguém da família precisa de apoio e aí tem que ir lá apoiar uma pessoa às vezes mais idosa, doente, e aí a pessoa reclama. Mas a gente não veio aqui na Terra para colônia de férias. Aqui não é um lugar para a gente tirar descanso. Aqui é um lugar de trabalho. A Terra é uma escola onde a gente aprende muito. Em um hospital, muitas vezes, para outras pessoas, para a gente também se tratar, inclusive para todo mundo, né? Para a gente ir tratando as nossas doenças espirituais, aquilo que a gente carrega ainda de defeito. Mas aqui não é mesmo, de forma alguma, uma colônia de férias, que a gente vem pra cá só pra ficar de curtição, pra ficar descansando. Isso não existe. Nós somos chamados aqui, todos nós, todos os seres humanos, para a obra. E eu não estou falando que a gente foi chamado aqui pra sofrer. É muito diferente de realizar a obra, de ser ativo e sofrer. Existe uma diferença gigantesca, na verdade. Tem muitas pessoas que, inclusive, não fazem nada e estão em profundo sofrimento. A gente sabe aquelas pessoas que estão em depressão, que elas não conseguem nem se mover na cama, que elas não conseguem sair do quarto. Essas pessoas não estão fazendo nada, às vezes não estão trabalhando porque não conseguem, estão enfrentando uma doença difícil. E significa que elas estão curtindo? Não, elas estão realmente em sofrimento. Por outro lado, pessoas muito ativas, com muitas atividades, muitas vezes estão felizes. Vamos sempre associar o trabalho, a atividade, a algo legal, a algo que faz bem para nossa alma, a algo que faz a gente crescer. Claro que a gente às vezes tem tarefas que a gente não gosta. Às vezes é tarefa doméstica, às vezes é um emprego que a pessoa não gosta, às vezes é um cuidado com alguém que é difícil para você, mas Deus não te colocou em lugar nenhum sem propósito. Onde Ele te plantou é onde você precisa florescer. Se Ele te colocou num determinado emprego, numa determinada família, num determinado lar, repare como você pode florescer aí, por meio do seu trabalho. Falando um pouco aqui do emprego, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem pessoas que ficam acomodadas em empregos que fazem muito mal para elas, que as desvalorizam, que tira toda a energia delas, onde elas não podem ser criativas, fazer o que elas realmente gostam, colocar a alma delas. Se você vive nessa situação, busque, é o seu dever. Deus te colocou inclusive aí para você ser bom aí, fazer o seu melhor aí, e para você ter proatividade de buscar uma maneira de sair daí,
uma forma de sair desse emprego, buscar algo melhor para você. E às vezes isso vai exigir que você trabalhe até um pouco mais tarde, ou chegue em casa do trabalho mais tarde e vai se preparar, se estudar, se qualificar para trocar de emprego. Vai exigir que você tenha coragem de abrir mão desse trabalho. Vai exigir um desapego, tá? Então é importante que a gente não fique em um lugar onde a gente não consegue dar o nosso melhor, onde a gente não consegue ser feliz. Se você está sendo maltratado no seu trabalho, como eu já passei por isso, trabalhos extremamente tóxicos, pessoas tóxicas, chefes que gostam sempre de colocar o medo da demissão, de supervisionar de forma que você se sente 100% vigiado, desvaloriza tudo que você faz, não consegue reconhecer os seus talentos. Se você está num lugar assim, busque sair, tá? Não tô falando para você dar a doida e sair por aí sem se planejar. Planeje-se e saia. Mas pense, o que Deus quer de mim? Onde eu estou agora? Aqui, apesar de um ambiente que eu estou pode parecer ruim, às vezes a gente pode ser uma chama de luz ali. Levar alegria para o lugar, ser leve, buscar ser leve. E não é fácil, gente. Mas quem disse que é fácil? Quando Jesus veio aqui na Terra, imagina a diferença de Jesus para as pessoas que estavam aqui na Terra naquela época. Imagina o nível de diferença. Jesus lá nas alturas de evolução e as pessoas aqui na Terra extremamente animalizadas, não no mau sentido, né? Não diminuindo os animais, mas extremamente pequenas, extremamente pouco evoluídas, né? E essas pessoas, e Jesus convivendo, né? Esse contraste gigantesco, Jesus convivendo com elas. Então pense você não tem um contraste extremamente alto com as pessoas que você convive. Você consegue conviver sim, né? Jesus foi o nosso exemplo aqui, de quem conseguiu conviver e conseguiu levar muito bem, apesar de tudo, apesar das dificuldades. Claro que a gente precisa pedir forças para ele também. Forças e encarar esse exemplo dele como algo que a gente pode seguir. Por favor, Jesus, me dê forças para eu conseguir viver nesse ambiente, para eu levar o meu melhor para esse ambiente. Porque, como eu falei, do ambiente do trabalho, às vezes você consegue sair. Mas do ambiente doméstico, se for uma situação que você não consegue sair, por exemplo, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, você realmente precisa ser forte. Eu não estou falando de marido, esposa, que dependendo da situação, onde não há mais respeito, não há mais amor, não tem problema as pessoas romperem a relação. Não existe nenhum problema quanto a isso. O problema é quando você insiste em algo que realmente está fadado a dar errado, em que você se desrespeita, você acaba desrespeitando o outro e você até acaba criando mal para o outro. E o outro para você mesmo. Então, toma cuidado com isso. Mas quando você está num ambiente em que você realmente precisa estar, por exemplo, não tem como os pais abrir mão dos filhos. E abrir mão dos filhos é um ato de covardia. Então, em vários sentidos, é um ato realmente que não se pode fazer. Os seus filhos são seu compromisso por toda a vida. Então, faça o seu melhor por eles. Busque o seu melhor por eles. Se eles já são adultos, tudo bem, você pode se afastar, deixar que eles tomem as decisões deles, mas se eles ainda dependem de você, se é um parente que depende de você, seu pai, a sua mãe que precisa de cuidados, algum irmão, você precisa colocar as mãos à obra, trabalhar e fazer o seu melhor. E buscar trabalhar com amor para essa pessoa. E aqui a gente falou de trabalho, do lar, mas e no dia a dia, na vida em geral? O que Deus pede de nós aqui, que Jesus trouxe, né, que ele falou nessa palavra, é a ação. Nós no mundo precisamos agir. As boas obras são realizadas também por meio de nós. É claro que Deus pode chegar aqui e fazer o que ele quiser, ele pode transformar tudo num segundo, isso está nas mãos dele, ele tem todo o poder para isso. Mas ele nos dá a capacidade, ele confia em nós para a gente realizar as boas obras. E o que as boas obras são? Às vezes a boa obra é você dar um conselho para alguém.
é você dar um colo para alguém, é você ouvir um amigo seu que tá num momento difícil, terminou um relacionamento, perdeu um parente, perdeu um emprego, algum colega que você vê que tá num momento de dificuldade. Você não precisa fazer algo grandioso demais. Você não precisa fazer algo que, nossa, eu preciso abrir um grande evento, falar para milhões de pessoas, eu preciso abrir uma obra de caridade, ajudar milhares de pessoas. Não é isso. Jesus não está pedindo isso da gente. Ele está pedindo boas obras. Jesus não fez nada disso. Jesus não ficava criando grandes instituições de caridade e, gente, vamos lá, cada um é obrigado a fazer isso também. Jesus foi atraindo os milhares de seguidores dele ali, naquela época, por meio das boas ações, é claro, né? E ele acabou atraindo essas pessoas. Mas o que ele pede de nós é atitudes no dia a dia. Como que no meu dia a dia eu posso ser melhor? Por exemplo, eu chego em um supermercado, em algum ambiente, e a pessoa que me atende não me trata muito bem. Eu vou revidar, eu vou ser grosseira com ela também, eu vou criar uma confusão, vou chamar o chefe dela, vou brigar, ou eu vou buscar ser compreensiva. Talvez aquela pessoa tá num momento muito difícil na vida dela e a gente nem imagina o que ela tá passando. Talvez aquilo ali seja um dos piores dias da vida dela e por isso ela não conseguiu te atender tão bem. Uma vez eu me recordo que eu, trabalhando em um processo judicial, eu me recordo de ter visto um caso de uma moça que tinha uma filha, um bebê, com muitos problemas de saúde, mas muitos mesmo, muitos problemas de saúde. E essa moça era jovem, tinha uns 20 e poucos anos. E o pai dessa criança conseguiu desaparecer, ela estava inclusive buscando a pensão alimentícia dele, e ele conseguiu desaparecer, ninguém localizava o endereço dele para cobrar a pensão alimentícia dele. Então ela, com o pouco que ela ganhava, ela trabalhava de atendente numa pastelaria, com o que ela ganhava ali, ela tinha que sustentar a casa e ainda os vários tratamentos de saúde que essa criança tinha. Essa criança possuía várias deficiências físicas, inclusive. Era uma situação realmente bem complicada. E quando eu me dei de cara com esse tema, com esse processo, eu fiquei pensando, essa moça trabalha numa pastelaria. Quantas vezes ela talvez está passando por um momento tão difícil e ela não consegue dar o melhor no atendimento dela ali. E às vezes é a gente que chega ali para comprar um pastel e essa pessoa nos atende, essa moça nos atende e a gente fica chateado porque ela não foi sorridente com a gente. Porque ela foi às vezes um pouco ríspida, porque ela estava um pouco impaciente. Mas a gente não imagina o que ela está passando dentro da casa dela. Depois que eu pensei sobre isso, eu comecei a ter muito cuidado sobre como eu vejo as pessoas me tratando em estabelecimentos, garçons, pessoas que trabalham atendendo em lojas, porque essas pessoas podem estar carregando dificuldades que a gente nem imagina. E várias vezes é a gente que sai de casa carregando uma dor no coração. Às vezes a gente perdeu uma pessoa na família e a gente ainda não superou. Às vezes a gente está enfrentando alguma questão ali e a gente não consegue ser o nosso melhor no mundo. Só que a gente gostaria que as pessoas fossem pacientes e amorosas com a gente, não é? Então que a gente possa ser assim com os outros. Quando a gente se deparar com uma pessoa meio irritada na rua, que a gente possa pensar, poxa, essa pessoa pode estar num dia muito ruim. Eu não vou ser mais uma dificuldade na vida dela. Não sou eu que vou causar mais problema para ela. Quem sabe eu posso dar um sorriso, fazer um elogio e assim eu posso até melhorar o dia dela um pouco. Então, o que Deus pede de nós são essas atitudes simples. É como se fosse uma flor, olha que coisa linda, a flor tá ali. A única coisa que ela faz é florescer, linda. E às vezes quando a gente realmente tem tempo de passar e olhar, quando a gente realmente aprende a se encantar com as coisas, a gente passa e se encanta e aquilo faz tão bem pra gente. E é uma atitude tão simples. Ou quando um passarinho canta e a gente escuta aquele passarinho, aquilo faz tão bem pra gente. Então pensa em como você pode fazer uma pequena atitude para melhorar o dia de alguém. Como você pode chegar e ser um pedacinho de Jesus na vida de alguém. Você pode fazer um elogio respeitoso para alguém no supermercado. Nossa, seu cabelo é muito bonito. Nossa, suas unhas estão perfeitas, maravilhosa. Sempre respeitoso, é claro, né? E nunca falso, nunca irônico. Treine o seu olhar para ver algo de bom na pessoa, porque a gente sempre consegue enxergar.
Nossa, às vezes a pessoa tá com o cabelo muito bonito, ou a maquiagem muito bem feita, ou ela tá muito bem vestida, ou aquele seu colega de trabalho, ele chegou ali muito bem vestido, você pode fazer um elogio para ele. Não tenha dificuldade em espalhar o bem, não tenha vergonha de fazer o bem. Quando você der um abraço em uma pessoa, tente dar um abraço carinhoso, afetuoso, transmitir o seu amor por meio daquele abraço. Ah, não vou muito com a cara dessa pessoa. Mesmo assim, fala assim, aqui a gente vai se curar nesse abraço. Então eu vou dar um abraço aqui, que eu vou dar o meu melhor nesse abraço. Porque talvez a pessoa difícil da relação seja você, né? A gente tem que pensar nisso. A gente se coloca muito no vitimismo. O outro é difícil, o outro é complicado. E nós? Quantas vezes nós somos a pessoa complicada? Então, nosso treino aqui é sempre ser luz, ser a boa obra, colocar as mãos em prática, colocar o nosso trabalho para agir, fazer o nosso melhor aqui na Terra. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, o que você pensou a respeito disso, alguma história que você lembrou. E vamos pedir a Deus que nos ajude a ser luz onde a gente for. Por mais que às vezes a gente não tenha tempo, às vezes a gente esteja num momento apressado, ou às vezes a gente não esteja num bom dia, que a gente consiga levar o melhor para o mundo. Em pequenos gestos. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se tornando uma pessoa melhor.